essa prática começou? Vê aí. Olha, Martim Lutero nasceu na Alemanha em 1483, em Eisleben, Alemanha, uma família camponesa. Teve uma educação rude, marcada não só pela severidade de seu pai, mas também pelo pavor quase supersticioso das invenções do demônio, e isso despertou no menino Lutero uma tendência aos escrúpulos, ao medo de estar sempre sendo objeto da ira de Deus. Estudava na Universidade de Erfurt, quando festa santana, quando foi fulminado por um raio, impressionado por assim ter escapado da morte, fez um voto a Santana de tornar-se frágil. De fato, 15 dias mais tarde, entrava no convento agostiniano de Erfurt, a revelia do pai. Em 1506, ele fez sua profissão de monástica e pouco tempo depois foi ordenado sacerdote. Ele se tornou, mais tarde, ele se tornou doutor em teologia pela Universidade de Roma. A primeira manifestação de Lutero contra a autoridade da Igreja Romana se deu em 31 de 10 de 1517, quando afixou 95 teses teológicas na porta da Igreja de Todos os Santos, em Wittenberg, visto que a posição de Lutero era contra o uso a venda das indulgências. E desencadeou uma discussão entre os teólogos, finalmente a intervenção da Sé Romana. As autoridades civis e os nobres da Alemanha, interessados nessa polêmica, tomando partido por Lutero contra o papado, porque vocês queriam se livrar de pagar imposto para o Papa. Assim, velhos ressentimentos políticos entravam em vazão. Lutero foi modificando seus escritos, até traduziu, quando ele saiu da dieta de Worms, da frente do imperador Carlos V, ele, o cardeal Leandro caçou, o imperador caçou o salvo-conduto dele, uma traição, que deu um salvo-conduto, não pode caçar. E caçou, e o cardeal Leandro disse que quem matasse Lutero tinha que perder um prêmio dos pecados, né? Já falei sobre isso. E Lutero foi salvo por um príncipe que o sequestrou, sabia do plano, já do projeto de Roma, sequestrou ele e levou para o castelo, né? E lá ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã e depois traduziu o Antigo Testamento, que eles chamam de Antigo Testamento, né? Traduziu a Bíblia toda para o alemão. Quando Roma percebeu, todo o povo estava lendo a Bíblia. Todo mundo tinha a Bíblia. Então o povo começou a questionar, né? E Lutero vai mais longe, né? Ele questionou as devoções católicas, a veneração de Maria, as indulgências, já tinha sido questionado, e, e ele questionou mais a história que o pão e o vinho se mudavam no corpo e sangue de Cristo. Lutero deu outra interpretação. A doutrina de Lutero chama-se empanação, que no pão e com pão e sobre pão se recebe o corpo e sangue do JC, tá? Então, aí Lutero não queria fundar uma igreja, ele queria reformar a Igreja Católica, mas a Igreja Católica acabou excomungando ele, e ele já viu que estava excomungado, mas mesmo assim não fundou uma igreja, não fundou a Igreja Luterana. Após a sua morte, é que os seus seguidores formaram a Igreja Luterana. Porque ele mesmo disse que ele não queria que seus os seguidores fossem chamados de luterano, mas a igreja que nasceu foi a luterana, né? E ela ganhou força na Alemanha, ganhou força em outros países e foi crescendo, né? Até um cardeal, quando a Lutero casou com Catarina de Bora, que foi sua esposa, uma ex-freira, um cardeal romano brincou que a reforma luterana era uma comédia que terminava em casamento. Mas não foi só isso. Catarina de Bora era uma mulher de muita fé, né? Que não conhecia a Torá, mas conhecia a Bíblia, de ponta a ponta, e ela foi uma mulher que deu muita sustentação a Lutero. E com essa reforma de Lutero, desencadeou outra reforma, porque João Calvino, lá na
como é que chama, na Suíça, não gostou muito do, do luteranismo, não. Tinha algumas coisas no luteranismo que ele não aceitava. Ele achava que tinha que ser mais, reformar mais ainda a igreja. Tirar tudo que... Porque Lutero não tirou tudo que era as imagens de igreja, deixou os quadros, deixou a cruz, tinha uma liturgia parecida com a católica de celebrar a Eucaristia, que chama, né, a liturgia eucarística, as orações eucarísticas. Lutero não mudou muita coisa. E João Calvino não gostou. Aí João Calvino fundou o quê? Lançou a base da sua igreja. Ele lançou 2 livros chamados A Instituição da Religião Cristã. Se vocês lerem esses livros, vocês vão ver os horrores que estão nesse livro, tá? Lá ele prega a predestinação tanto para o bem como para o inferno. Que Deus escolhe que vão ser salvos e aqueles a quem Deus rejeita, nenhuma misericórdia é concedida. A eles só resta esperar pela condenação eterna e queimar para sempre no fogo do inferno. É assim que ele pregava. E ele instituiu na cidade lá em Berna, na Suíça, ele instituiu uma religião teocrática, né? Ele era o novo Papa. Tanto é que ele mandava castigar quem não obedecesse as regras dele, que era mais a ser apertada do que a de Lutero. Lutero não era tão assim, eh de impor regras, impor dureza no povo. E João Calvino não. Não podia ter baile, não podia ter festa mais, não podia ter jogos de azar, não podia ter jogos de carta, era só oração, ir para a igreja e trabalhar, né? Aí nasceu, o capitalismo nasce, bem dizer, cria uma força muito forte aí na teologia de João Calvino, que dizia que as pessoas que trabalham e conseguem enriquecer são as pessoas abençoadas por Deus. Então, a força, essa teologia dele foi que deu também assim base para o nascimento dessa doutrina, dessa ideologia política que hoje está aí no mundo todo, né? Então, e ele chegou a um ponto de queimar gente na fogueira. Por exemplo, teve um homem chamado Miguel Servet. Esse Miguel Servet era um homem bom, só que ele não concordava com a doutrina da Trindade que Calvino pregava. Que Calvino pregava a Trindade como os católicos romanos e como os luteranos. E o John Servet escreveu um livro sobre a Trindade. E ele dizia que houve um tempo que o Filho não existia e questionava que o Espírito Santo não era Deus, né? JC, houve um tempo que o JC, antes de encarnar, não existia. Então, assim, meio ariano. Volta lá para a área de Antioquia, né? Lá no começo do cristianismo. E João Calvino, quando leu o livro dele, não gostou. Mandou prender ele, ele fugiu, mas finalmente foi preso pela polícia de Calvino. E Calvino mandou colocar ele como se fosse esses negócios que fura poço, tem aqueles negócios que você fica rodando lá, rodando para tirar a terra do poço, jogar. Mandou colocar ele num negócio daquele para poder girar em cima do fogo, tá? E amarrar com cordas molhadas, bem molhadas, que era para queimar ele aos poucos, assar, né? E assaram ele rodando aquele negócio, assou ele vivo, ele aos gritos de pranto, morreu queimado, assado vivo, por ordem de João Calvino. Esse é o fundador da igreja reformada que existe hoje na Holanda, na Suíça e em outros países. Então você vê assim, que ele até mesmo justificou isso, que o JC não veio trazer a paz à terra, veio trazer a espada. Então ele tinha que usar a espada para corrigir os infiéis, né? Até parece um pouco com a doutrina de Maomé, né? Mas aí teve um outro reformador, Zwinglio, né? Que não gostou muito das reformas de Calvino. Acho que Calvino ficou no meio do caminho, né? Aí pegou a Bíblia e já começou a dar uma interpretação mais ainda mais radical. É,
radicalizou a um ponto que dizia que a igreja dele, reformada dele, era a única igreja verdadeira. E quando celebrava a Santa Ceia do Senhor, a igreja dele ia para os céus. Os crentes da igreja dele estavam na presença do Todo-Poderoso, lá em cima, sabe? Apesar que ninguém foi, né? E ele fundou essa igreja, a Igreja Reformada da Suíça, Zwingliana, né? Que até hoje existe. Mas a reforma não para aí, porque teve mais movimentos religiosos. Por exemplo, os anglicanos. Vamos falar dos anglicanos. No começo, a igreja anglicana não queria, como é que fala, separar de Roma. O Henrique VIII era um rei doido, todo mundo sabe da loucura que ele fazia, matava gente, era um homem assim ordinário, mas ele não tinha intenção de fundar uma igreja. Só que ele queria casar com uma mulher que era chamado de, ele era esposo de Catarina de Aragão, que era sobrinha do rei da Espanha, e a Espanha era muito fiel ao Papa, pagava altos impostos a Roma, e a Inglaterra nem tanto. E ele queria separar dessa esposa porque ela não dava filho para ele, era a mulher do irmão dele. Então ele leu a Bíblia lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na Torá, ele estava em pecado por ter casado com a mulher do irmão, e por isso ele estava caindo em pecado, não tinha filho homem, só filha mulher. Aí ele pediu a Roma, ele já tinha escrito um documento contra Lutero, né, condenando Lutero por todos os erros que ele cometeu contra a Igreja Católica. O Papa ficou muito contente na época, deu a ele o título de Defensor da Fé. Até hoje, o rei da Inglaterra usa esse título até hoje, Defensor Fidei. Então, aí o Papa negou o casamento, não deu o divórcio, a nulidade do casamento dele. O que ele fez? Ele era irascível, raivoso, orgulhoso, prepotente. Ele já logo declarou chefe da Igreja da Inglaterra, com o mesmo poderes que o Papa tinha, ele também tinha. Então, para corrigir os infiéis, corrigir a heresia, e a Igreja da Inglaterra continuou sendo igualzinha à católica, não mudou nada, só mudou assim, o chefe da igreja era o rei, e nenhum bispo podia mais dirigir nenhuma petição ao Papa somente a ele, né? Porque qualquer petição ao Papa podia acabar aonde? Acabar em morte, né? Então foi uma confusão danada na Inglaterra. Só que o rei Henrique VIII não, coitado, ele não teve filho homem. Ele casou o arcebispo de Cantuária, o William Temple, casou ele com a nova esposa, né? Ana Bolena, amante dele já, e Ana Bolena não conseguiu dar um filho homem, deu uma filha mulher, que foi a Elizabeth, a rainha Elizabeth I, né? Mais tarde. Quando ele morreu, o trono ficou vago. A Maria, uma outra filha dele, a chamada a católica, subiu ao trono. E ela subiu ao trono e para se vingar da mãe dela, que é a Catarina de Aragão, que ele mandou matar. E ela subiu ao trono chamado de Maria a Católica. Mandou queimar todos os bispos protestantes na fogueira, cortar o pescoço dos padres protestantes que tinham mudado para a religião protestante, queimar as igrejas protestantes, queimar os livros. Foi 5 anos de perseguição que ela foi chamada de Maria a Sanguinária, de tanta gente que ela matou, como rainha. Isso em nome do JC, né? A paz do JC tomou conta da Inglaterra. Era incêndio para todo lado, e fogueira para todo lado. Tá, Maria durou pouco tempo, 5 anos, não deu tempo dela restabelecer a religião católica na Inglaterra. Aí, quem sobe ao trono? A Elizabeth. A rainha Elizabeth, Isabel I, ela é a verdadeira fundadora da Igreja Anglicana, porque ela chamou essa mulher, mandou chamar uma mulher inteligente, sábia, mandou chamar teólogos calvinistas e teólogos luteranos para aconselhar ela contra a doutrina da Igreja da Inglaterra.
Os teólogos calvinistas disseram para ela abolir tudo, né? Ela falou, não, eu vou manter o episcopado histórico, né? O poder, os bispos, porque com os bispos ela controlava mais a igreja, né? Não ia ficar um negócio assim solto, porque o bispo quem apontava o cara que ia ser bispo era ela. Então, tinha sempre e o bispo que ia ser eleito e consagrado ia ser fiel à rainha. Então ela tinha o controle dos bispos e tinha o controle da igreja, né? E ela não quis reformar tanto a igreja também não, sabe? Antes dela passou Eduardo IV, né? Que foi um menino e que durante o reinado dele foi criado o livro de oração comum, que a rainha Elizabeth confirmou, que era parecido com a liturgia católica, só mudava assim, que a rainha era chefe da igreja e pronto, mas deu uma mudada na doutrina. Aí editou os 39 artigos de religião e todo mundo, funcionário público do governo, todos os príncipes tinham que subscrever esse documento. E como todo mundo na época subscreveu. Mas houve um grupo de gente que não gostou, né? John Smith foi um. Ele era assim um cara que tinha sérias dúvidas quanto à igreja anglicana. Ele achou que a reforma anglicana não estava muito certa e o JC exigia algo mais reformado, e era mais simples, não era tão opulento como a liturgia anglicana. O que ele fez? Ele se batizou ele mesmo, pegou um copo de água, uma vasilha com água, e se auto-batizou. Depois ele viu que esse tal batismo que ele fez não estava certo, porque não tem auto-batismo na Bíblia, aí, no Novo Testamento, né? Aí ele mandou um amigo dele batizar ele, jogando água na cabeça. Jogaram água na cabeça dele, batizaram ele de novo. Ele achou que estava errado também, porque o batismo tinha que ser por imersão em água. Estudando grego, batismo é imergir na água. Aí ele mandou esse amigo dele, que também era pastor, padre lá da igreja, reverendo anglicano, imergir ele na água, imergiu ele na água. Só que aí ele desconfiou que estava errado também, porque como é que aquele homem que batizou ele, que era amigo dele, batizou ele por imersão na água, sendo que ele não era batizado por imersão? Aí os dois viajaram para a Holanda, que na Holanda já tinha um grupo religioso também que nasceu, é, liderado por um padre chamado Menno Simons, que abandonou a Igreja Católica e fundou um movimento chamado Menonitas, né? Que é Menonitas seguidores de Menno Simons, né? Menno. E batizava por imersão. Mas ninguém sabe quem foi que batizou o Menno Simons por imersão, né? Tá. Esse movimento cresceu, tá? Cresceu e tomou, e aí batizou esse John Smith e o amigo dele. Aí o John Smith achou que o Menno Simons estava certo, mas era muito pacifista demais, pregava o pacifismo e não dava muito certo com a igreja, com a fé dele, não. Quando ele chegou na Inglaterra, ele fundou a primeira igreja batista da Inglaterra. No começo, a igreja batista pregava que todo mundo ia se salvar. Depois, um grupo se separou e fundou os batistas gerais, que acreditavam na salvação universal de todo mundo, e os batistas particulares, que seguia mais João Calvino, que dizia que JC escolhia quem ia ser salvo e quem ia para o inferno. Então, já houve uma cisão com os batistas. Aí teve um outro grupo que estava no meio dos batistas que não gostou muito da ideia também não, né? É chamado os congregacionalistas, a igreja congregacional. Então, formaram um outro movimento, rejeitaram o batismo por imersão e voltaram a batizar jogando água na cabeça e fundaram congregações livres. Isso começou a espalhar para a Inglaterra toda, né? E a rainha Elizabeth não gostou muito disso não, porque estava saindo do controle dela, estava dividindo seu reinado, o reino, e isso não era bom para o reino da Inglaterra. O que ela fez? Ela fez todo mundo, esses rebeldes, ou eles subscrevia aceitando a liturgia anglicana, ou eles tinham que migrar para Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos, que tinha sido descoberto pelos ingleses. Então, colonizado, né? Então, aí
tinha que escolher, ou fica na Inglaterra e segue a religião anglicana, ou vai emigrar para a Inglaterra para lá começar lá na Inglaterra, lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, sua nova religião. E podia ir. Era um favor que fazia. Aí vieram para os Estados Unidos os chamados pais peregrinos, né? Era batista, era congregacionais, e fugiram da Inglaterra, vários navios chegaram, aportaram nos Estados Unidos e começaram cada um pregar a sua doutrina. Um estado foi para o batista, mais no sul, outros estados ficaram na mão dos congregacionais, outros na mão de outro movimento, mas aí teve uma briga também lá na Inglaterra. John Collins, da Irlanda, que não era na Irlanda ainda, também era Inglaterra, mas era Irlanda já, né? Ele não gostou da doutrina do negócio de episcopado histórico, né? De ter bispo na igreja. Ele achava que isso aí era bobagem. Que ele estudou a Bíblia, que viu que a palavra bispo e presbítero são sinônimos. Então ele fundou a igreja presbiteriana, baseado nos ensinamentos de João Calvino. Que o mesmo rigor do movimento de João Calvino. Ah, tudo bem. Fez uma revolta, assumiu o governo da Inglaterra por um tempo, tentou implantar a religião presbiteriana, todo mundo seguiu a nova religião, que o povo seguiu o rei. Então, mas ele durou pouco no governo. Mas a Escócia se tornou presbiteriana, por causa dele, ele era escocês, a Escócia toda seguiu ele. Então, há mais uma confusão religiosa. Também migraram para os Estados Unidos, um grupo deles, e começou a pregar a nova fé. Só que aí, nos Estados Unidos, eles foram perseguidos na Inglaterra. Engraçado, né? Perseguidos na Inglaterra, oprimidos, e chegaram nos Estados Unidos. No estado que dominava os batistas, eles perseguiam os seguidores de outra fé, congregacionais, independentes, era perseguido. Eles viraram algoz, igual os algozes lá da Inglaterra. Isso aí criou um movimento muito forte nos Estados Unidos. E aí, dentro das igrejas batistas, que era muito forte nos Estados Unidos, até hoje são muito fortes, no movimento batista, nasceu a Cruz Clã, movimento que todo mundo acho que já ouviu falar desse movimento, que é um movimento que pregava que a raça branca tinha supremacia sobre os negros. Aí os brancos não conseguiam trabalhar na terra, tinha ingleses, não gostava muito de mexer, tinha ter muita terra, mas não tinha mão de obra. O que fizeram? Foram buscar negros na África, né? E lá na África também houve outro crime também que pouca gente fala. Eles pegaram os negros mais fortes e deram dinheiro para pegar os negros, né, à noite, sequestrar e vender para levar para o navio deles. E colocavam no navio vários navios negreiros que iam para a Nova Inglaterra, Estados Unidos. Muitos ficavam doentes durante a viagem, tinha difteria, tinha outras doenças, era jogado no mar para os peixes comer. Você vê, eles não tinham piedade de ninguém, não. E assim porque eles eram cristãos e seguidores fiéis do JC, de Jesus, né? Que muita gente não entende, fala JC, mas eles não entendem. Já pensava que é um cantor aí, popular, pop. Não, de Jesus mesmo. Então, esse movimento aí chegou nos Estados Unidos, os negros não aceitaram muito Jesus, o JC deles, não. Porque os negros perguntavam como é que um Deus branco permite tanta opressão, que os negros eram castigados nos Estados Unidos. Eram castigados, como foi no Brasil, e lá era marcado com ferro, né? O dono já marcava, o negro marcava boi, né? Com ferro nas costas. Então tinha o símbolo do dono, igual o boi. Eles diziam, os teólogos, que os negros não tinham alma, então podia escravizar, né? Muitas negras foram violadas por homens crentes, seguidores do JC,
que estavam aos domingos na igreja, na escola dominical, cantando hinos, participando da ceia do Senhor, lá que eles falam que tem a ceia do Senhor, mas durante a semana eram piores bestas humanas que existiam. Matava sem piedade, perseguia sem piedade, queimava, né, batia. Muita gente morreu de tanto apanhar, pegou infecção, morria, era enterrado e acabou. Aí os negros eram forçados a seguir a Igreja Batista, e aí nasceu um jovem que pregou que tinha que os negros fundar suas próprias igrejas batistas, já que a Igreja Batista é congregacional, ela é autônoma, cada igreja manda em si mesmo, por que não fundar a Igreja Batista dos Negros? Aí começaram a formar a Igreja Batista dos Negros, somente de negros. Quem na Igreja dos Brancos ficava lá no fundo, ainda eram desprezados por serem negros. Tá. Aí formou a Igreja Batista Negra. No sul dos Estados Unidos, no movimento do sul, que não tinha independência ainda, os batistas eram mais seguidores da Cruz Cruz Klan. E aí, o que eles fizeram? Muitas igrejas batistas negras tiveram suas portas trancadas com todos os negros dentro da igreja cantando. Quando via, trancava as portas, jogava gasolina, combustível, que eles tinham descoberto, né, petróleo já, e queimava essas igrejas todinha com todos os crentes dentro. Isso, a igreja batista. Quando eles falam da Babilônia, lá do Apocalipse, que é Roma, que está cheia de sangue, bêbada de sangue, embebida do sangue dos santos, eles deviam colocar no meio também, porque fazem parte da Babilônia também. Que lá fala que tem a Babilônia e as suas filhas. Quem é as filhas? A Batista, essas igrejas aí. Então, se tem uma Babilônia, tem suas filhas. Mas teve um outro anglicano também que não gostou muito da reforma anglicana. Ele achou que a reforma anglicana era muito vazia de piedade, e ele buscava a piedade mais dentro da Bíblia, e ele fundou um movimento chamado Movimento Metodista, a Sociedade Metodista, John Wesley, ele e Carlos Wesley. Eles começaram a pregar, eles tinham um método, usava método de rezar, de rezar, método para poder estudar a Bíblia, eles reuniam a tal hora para estudar a Bíblia, eles não participavam de reuniões que eles diziam assim, de jogo de carta, eles tinham uma vida mais piedosa, faziam muito jejum, muita oração, lia muito salmo, reunia para ler salmos, então ele foi se afastando, mas eles eram todos da igreja anglicana. E o John Wesley viajou para os Estados Unidos. E nessa viagem ele viajou no navio onde estavam os Irmãos Morávios, que era outro grupo religioso formado lá na Morávia, seguidores de John Huss, antes da Reforma Protestante. Só que quando saiu a reforma de Lutero, eles aderiram à Reforma de Lutero. Então, adotaram toda a doutrina luterana para eles, não calvinista, luterana. E eles eram muito piedosos, muito, de muita oração, rezavam muito, oravam, cantavam hino, jejuavam, pregavam dentro do navio. Era uma coisa muito. Assim, aí o próprio John Wesley se sentiu tocado por aqueles hinos tão piedosos, por as músicas piedosas que tocavam, e a piedade que eles tinham, o amor entre eles. E ele teve uma experiência, ele fala que teve uma experiência do novo nascimento nesse navio. Que ali, ele estudando a epístola de Paulo aos Romanos, ele nasceu de novo. O novo nascimento só aconteceu ali. Então, ele chegou nos Estados Unidos com já era uma outra pessoa, diferente do que saiu da Inglaterra uma pessoa, chegou na América outra. E aí começou a pregar. Ele pregava com muita força, era eloquente, e cresceu a tal sociedade metodista dentro da igreja anglicana, não era um movimento separado, não. E os anglicanos ordenavam os ministros para essa tal sociedade metodista, presbítero, que é os reverendos, né, que podia celebrar,
diácono, e não tinha nenhum problema. Mas quando o próprio John Wesley dirigiu um pedido para ordenar mais presbítero, a igreja anglicana começou a negar, porque viu que esse movimento estava tornando-se um movimento assim meio independente. E quando ele pediu para poder sagrar um bispo para a sociedade metodista, pior, os anglicanos aí abriu os olhos. Aí não ordenou mais ninguém. Aí tem até na história que um bispo ortodoxo grego passou pela Inglaterra e John Wesley pediu esse bispo ortodoxo grego que ordenasse alguns presbíteros e diáconos para a igreja, para a sociedade metodista. O bispo grego se dispôs e ordenou e continuou sua viagem para a Terra Santa. Tá, ele voltou para os Estados Unidos, trocou muitas cartas com seu irmão Carlos Wesley, e o Carlos advertiu, falou: olha, meu irmão, você vai querer sagrar um bispo, você sabe que a ordenação é a separação da igreja anglicana, total, de vez. Ele falou: eu sei dos riscos que eu estou correndo. E ele levou avante. Aí ele convocou um sínodo na Inglaterra, de presbíteros, só tinha reverendos, presbíteros. Ele buscou fundamento na história da igreja, achou lá alguma coisa que tinha assim, que dizia que tinha ordenação presbiteral, eu nunca vi isso, mas ele achou lá. E os presbíteros, tinha mais de 100 presbíteros metodistas, impuseram as mãos sobre 2 homens e sagraram eles como não com o título de bispo, como superintendente, para não afrontar a igreja anglicana. Eles chegaram na América e passaram a usar o título de superintendente. Então tinha o superintendente, que era um bispo, né? E os presbíteros e os diáconos. Só que esses superintendentes começaram a ordenar presbítero e diácono para a sociedade metodista. E um deles já assumiu o título de bispo metodista. A igreja anglicana não gostou. Acabou virando uma confusão. John Wesley foi convocado para poder se explicar, ele se explicou, tanto é que ele morreu em comunhão com a igreja anglicana. A igreja anglicana até hoje na data da morte dele, celebra ele como um grande pregador e sacerdote da igreja anglicana. Mas, depois da morte dele, os metodistas dos Estados Unidos já não quiseram mais ficar na igreja anglicana. Já formaram a igreja metodista dos Estados Unidos da América. E aí essa igreja metodista tomou conta, cresceu muito na América, invadiu a Inglaterra, não teve como segurar mais, e espalhou o mundo todo. Da metodista original saiu a Metodista Unida, que separou. Depois saiu a Metodista Wesleyana, que é pentecostal, separou também. A Metodista da Trindade, que separou. E foi formando várias igrejas. Dessas igrejas, aí teve um outro caso. Teve uns caras que não gostou da Metodista e foram fundando outras igrejas, chamadas Igreja de Deus. Não gostava da Metodista porque achou que a Metodista estava muito fraca ainda, tinha que ser mais forte, mais rigorosa na doutrina. Aí fundaram a Igreja da Santidade, a Igreja de Deus da Santidade, e esses movimentos cresceram também nos Estados Unidos. A Igreja de Deus da Santidade do Sétimo Dia, que guardava o sábado, e foram crescendo. Tá. Aí começou entre os batistas um outro movimento, o John Miller. John Miller era um homem muito sábio, estudando das Escrituras, e ele achou que a Igreja Batista estava errada, não estava certa. Tinha alguma coisa faltando. Ele começou a pregar sobre a vinda de Jesus. Aí ele estudou lá as profecias de Daniel e Apocalipse e marcou o dia da vinda de Jesus para 1844, até o dia 12 de outubro. Era para todo mundo ficar em cima das casas, porque o JC ia voltar naquela noite e todo mundo seria arrebatado. Ninguém foi arrebatado. O JC não apareceu. O que aconteceu? E daí teve uma outra briga. Aí houve uma depressão muito grande do movimento, muitos abandonaram o movimento,
Aí o Charles Taze Russell não gostou dessa doutrina, falou: "Tá errado isso". Aí fundou o quê? A Sociedade dos Estudantes da Bíblia, que mais tarde tornou-se o nome de Testemunho de Jeová. E o John o Miller o John esse fundador o Guilherme Miller, fundador dos adventistas, ele pregava a doutrina do advento, da volta de JC em corpo e alma, o JC ia arrebatar todos esses crentes, ia para o céu, ia ter 1000 anos lá andando no céu, passeando lá no céu. Depois de 1000 anos ia voltar para a Terra, ficar aqui mais 1000 anos na Terra, que depois ia voltar para o céu de novo. Era uma confusão, né, porque vai para o céu, anda no céu 1000 anos, depois desce para a Terra, anda aqui na Terra, no paraíso 1000 anos. Depois um diabo é solto de novo, e aí tenta todo mundo de novo. JC volta de novo aqui, combate o diabo, joga tudo no fogo, queima tudo, assa tudo e leva o povo de volta para o céu, sabe? É uma confusão. E o Charles Taze Russell não gostou disso. Essa doutrina está tudo errado. Não vai ter céu para ninguém, só para o povo que é escolhido para ir para o céu, 144.000. É, o resto não vai para o céu não. Então, tanto é que na igreja, na Testemunha de Jeová, eles começaram a pregar um monte de doutrina, aí ele lançou um livro, né, um livro muito forte na época, 1914, né, e ele fala esse livro dele tornou-se famoso, né, eh, da Torre de Vigia já, começou a chamar de Torre de Vigia. E nesse livro ele pregava que Jesus veio em 1914, mas veio invisível. É, a parousia do Cristo foi invisível nas nuvens e ninguém viu, tá? E era assim que ia acontecer. E que ninguém ia para o céu não, que o povo ia esse JC ia restaurar o paraíso aqui na terra, e o povo ia ficar aqui na terra, vivendo aqui em um paraíso muito como o jardim do Éden. Só ia para o céu 144.000. Né, que tomava que só esse que podia tomar a Santa Ceia, né, aqueles que esse grupo, né, a maior parte já morreu, que o movimento é antigo, então esses ia ressuscitar e ia subir para o céu, no dia do JC da parousia do Cristo. Até chegaram a dizer que tinha ido para o céu já, depois mudaram a doutrina, aí entrou o tal de juiz Rutherford. Esse Rutherford, José Rutherford, era um juiz que se aposentou, e ele entrou para onde? Para a história dos adventistas. Entrou para a história dos entrou para a história da Testemunho de Jeová. Aí ele lançou um livro, Milhões que agora vivem jamais morrerão. Eu tinha esse livro, acho que ainda tenho. Eu guardo muita coisa antiga. Quando a Testemunho de Jeová vem pregar para mim, eu desmito ele na cara. Fala: "Aqui está no livro de vocês que Abraão, Isaac e Jacó ia ressuscitar em 1925 e que tinha que construir uma casa para eles lá em San Diego, na Califórnia, para Abraão, Isaac e Jacó morar. Construíram uma mansão muito grande. Chegou 1925, nem Abraão, nem Isaac e Jacó apareceu. Quem foi morar na casa? O juiz Rutherford, até a morte. Aí marcaram outra data, para a vinda do JC, que era mais para frente. Eles tinham que pregar a obra do reino para todo mundo. E aí fizeram um congresso nos Estados Unidos e adotaram oficialmente o nome de Testemunha de Jeová, né, e até fizeram uma Bíblia para eles, né, a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que eles chamam a Bíblia hebraica e a Bíblia grega cristã, né, que é o Novo Testamento. E colocou a doutrina diferente. Jesus não é Deus, ele é o Messias, mas não é Deus. Não se deve adorar Jesus, que é idolatria. Só deve adorar Jeová, Jeová é o único Deus que criou todas as coisas, não tem o Espírito Santo não é uma pessoa, é a força ativa de Deus. Diferenciou de todos os movimentos, eh, cristãos, a doutrina dele era diferente de todas. Mas teve gente que não gostou. Não gostou nem da Testemunha de Jeová, nem aí um outro homem chamado também John Smith,
ele participou desse movimento, ele não gostou, e ele inventou uma história que ele teve uma visita do anjo Moroni, é um anjo que apareceu para ele, que trouxe as pedras de Urim e Tumim, está lá na Bíblia, no Antigo Testamento que eles falam, e ele pôde decifrar um monte estava escrito em pedras, essas pedras reluziam, e ele traduziu, e nasceu o livro de Mórmon. Então, o do anjo Mórmon, era outro anjo. O anjo Moroni só revelou onde estavam as pedras sagradas. E o anjo Mórmon explicou para ele tudo o que tinha que acontecer. E aí ele fundou que é a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Tá aí a igreja Mórmon, está espalhada, todo mundo conhece por todo lugar do Brasil. Então, lá eles pregavam que Deus, o Pai, teve relações com Eva. Era uma confusão danada. Você vê que confusão? Cada um é uma confusão pior. Entendeu? O Eterno desceu aqui na Terra para ter relações com Eva. Então, assim, parecia que aquela mitologia dos gregos, que Zeus baixava na Terra e tinha relações com as mulheres bonitas, era a mesma, era a mesma coisa. E, e inventou um monte de coisa e ele era polígamo. Ele defendia a poligamia, que as mulheres se salvavam. Quanto mais mulheres se casassem com os homens, mais mulheres se salvavam. Quer dizer, muito bom, né, para ele, né? Arrumou 20 mulheres. Então, chegou até 25. E aí, depois uma das mulheres reclamou de abuso e não sei o quê, e o povo da cidade se revoltou e linchou ele publicamente. O matou. Mas os mormons falam que ele foi morto por causa da fé. E é mentira, nada de por causa de fé, não. E foi, aí foi nascendo. Aí desse movimento todo, deu uma acalmada, né? Os adventistas não guardavam o sábado na época, ainda não. Mas aí apareceu uma mulher chamada Ellen White. Essa mulher, Ellen White, ela escreveu muitos livros para a Igreja Adventista, e ela disse que teve uma visão um dia em que ela via, sob o quarto mandamento, uma luz maior. É, que era o que? O quarto mandamento era o Shabat, né? Aí passaram a guardar o sábado. Mas essa história é diferente. É porque ela teve contato com os batistas do sétimo dia e ela foi convencida por eles sobre o sábado. Ela inventou uma visão, né? E essa visão veio para a Igreja Adventista. Passou a chamar-se Igreja Adventista do sétimo dia, que já tinha os batistas do sétimo dia nos Estados Unidos, que era outra separação. E aí teve essas confusão toda e não parava, né? Ah, mas aí deu uma acalmada, chegou os anos de 1900, tudo estava calmo, muito parado, os movimentos não cresciam, estava tudo assim conformado, assimilado numa cultura bem americana, atrás de dinheiro, atrás de ganhar dinheiro. Aí apareceu um pastor, né? Um pastor um negro, muito formado, tinha uma formação teológica muito boa, pregava muito bem, cantava muito bem, e ele falou que Deus queria uma reforma, uma renovação total na igreja. E eles começaram a reunir para buscar esses dons espirituais que a Bíblia falava, dom de língua, dom de cura, dom disso, daquilo, e passaram a reunir, chamava o Movimento da Rua Azusa, era nos Estados Unidos, na Rua Azusa, o Movimento da Rua Azusa. Eles oravam dia e noite, jejum e oração, mais de mês. Aí, no dia 1º de janeiro do ano 1900, uma mulher, tem o nome dela marcado num livro aqui, no meu caderno, ela chegou no pastor Parra e falou assim: pastor, aqui toda vez que alguém recebeu o Espírito Santo, alguém punha as mãos sobre ele. Aqui Pedro impôs as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui também diz a mesma coisa, Atos Apóstolos, a imposição de mãos. O senhor quer impor as mãos sobre mim? Aí ele hesitou um pouco e impôs as mãos sobre ela. Nessa hora ela falou em línguas. Primeira vez que a mulher falou em línguas estranhas foi no ano 1º de janeiro, ano novo, do ano 1900. Ah, ali começou. O pastor impôs as mãos e todo mundo falar em língua e a glossolária tomou conta. E esse movimento pegou fogo de gritos
e línguas estranhas, e aí foi espalhando, já começou a espalhar para outras igrejas também, e esse movimento cresceu. E muita gente corria lá para buscar a renovação, recebia o Espírito Santo, falava em língua e virou um trupé. Aí esse movimento não tinha unificação. Eles eram batista, eram metodista, eram episcopais, episcopaliano, é de várias igrejas. Mas eles foram, quando chegaram na igreja deles, os presbiterianos não aceitaram esse negócio de dom de língua. Os metodistas também não aceitaram. Os batistas, muito menos. Eles foram desligados das igrejas. Ou para com esse negócio de língua, ou está desligado da igreja. Aí eles viram que eles estavam sem direção. Aí reuniram, os líderes deles reuniram, já tinha vários líderes, com o pastor Parham, em 1914, Illinois, para os Estados Unidos. Lá reuniram toda a convenção geral, e lá nasceu a Convenção Geral das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Todas as igrejas desse movimento ia chamar-se assim a Assembleia de Deus, que é diferente da Assembleia do Brasil, que nasceu aqui com outro movimento. E reuniram todo mundo. E esse movimento tomou conta, cresceu nos Estados Unidos. Enviou um missionário, mas aí teve um outro pastor presbiteriano que não gostou muito desse negócio de Assembleia de Deus, não. Luiz Francisco. Ele falou em língua, recebeu o Espírito Santo, mas ele não quis ficar, não. Ele quis fundar a Assembleia dele. Aí ele viajou para a América do Sul para pregar o evangelho aqui, foi para a Argentina, não teve muito sucesso, mas ele conseguiu implantar na Argentina a Assembleia Cristã. E no Brasil ele veio para o Brás, São Paulo, tinha muito italiano, ele era italiano, mas não conseguiu muito sucesso em São Paulo, não. Mas deixou lá um ancião ordenado em São Paulo. E aí veio para o Paraná. E no Paraná ele conseguiu, dos italianos, muitos adeptos. Houve vários batismos, como teve batismo em São Paulo, mas no Paraná teve mais batismo. Só que ele batizava em nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a inovação já aí. Por isso que até hoje a congregação cristã fala que o batismo da Assembleia não vale, das outras igrejas não vale, porque não batiza em nome do Senhor Jesus. E eles batizam em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus te batizo. Ele não fala eu te batizo. Te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e imerge na água. Tá. Aí nasceu aqui no Brasil a Congregação Cristã no Brasil. No ano de 1910, chegou no Pará 2 missionários suecos. Eles estavam orando na Suécia, já tinha contato com o movimento pentecostal nos Estados Unidos, receberam o Espírito Santo lá, falaram em línguas, e estavam orando os dois e tiveram uma visão. Nessa visão apareceu a cidade assim, Pará. Pará. Eles falam, mas o que quer dizer? Que Deus quer falar conosco com esse nome Pará? Aí procuraram no mapa e viram um estado chamado Pará, no Brasil. Eles tomaram o avião e vieram para o Brasil, para Belém do Pará. Em Belém do Pará, eles eram da igreja batista, eles não eram de outra igreja, não. Só começaram a pregar sobre dom de língua, e renovação, e renovação, e renovação, e, e costume mais apertado, não usar calça comprida, não usar pintura, não cortar cabelo, e tinha um monte de coisa que eles colocaram, que os batistas não gostaram deles, não, expulsaram da igreja. Aí eles fundaram a Igreja da Fé Apostólica. É, e continuaram pregando dom de línguas, e o negócio foi pegando. Mas aí, ouvindo falar que na América estava as igrejas que falavam em línguas se organizaram como Assembleia de Deus, eles mudaram o nome da Igreja da Fé Apostólica para a Assembleia de Deus do Brasil. Aí nasceu oficialmente as Assembleias de Deus aqui no Brasil. E esse movimento cresceu. Veio crescendo. Hoje tem aí a CGBAD, que é uma Convenção Geral da Assembleia de Deus, que é a maior igreja pentecostal no Brasil, com 24 milhões de fiéis. E a outra convenção tem menos, né? Acho que em torno de 8 milhões, mas tem muitos adeptos dessas igrejas. Mas você percebe que toda essa confusão começou lá
no concílio de Nicéia, foi para o concílio o outro concílio que teve depois de Nicéia, que foi o concílio de Calcedônia, depois teve mais 2 concílios ecumênicos, excomunhão do patriarca grego e do grego excomunga Roma, excomunhão para cá, excomunhão para lá, depois com o Henrique VIII, mais excomunhão, e mais excomunhão, e os reis católicos não sabiam o que fazer. Aí o Papa se uniu na Espanha, se uniu e com os reis católicos e expulsou os protestantes de lá, perseguiu protestantes, judeu, cigano, tudo era para sumir de lá. Esse povo estava contaminando os países católicos. Já tinha uma perseguição contra os judeus em 1400 e pouco, aí essa perseguição aumentou. Aí muitos judeus já tinham migrado para o Brasil, para o estado mais para o Nordeste, onde tinha muitos judeus que migrou para o Nordeste. Quem vai no Nordeste, vai nos cemitérios antigos, você vê nome de judeus. Lá o sobrenome é judaico, está enterrado nos cemitérios antigos. Ainda dá para ver nome de alguns ainda. Foi reformado, não deixaram a terminar. Tem nome de pessoas, você percebe que é judeus. Então, aqui no Brasil, aí teve uma mulher nos Estados Unidos que teve uma visão. Tudo tem uma visão, né? Engraçado, eu acho que graças a Deus, esse movimento, o povo tem visão. Ela teve uma visão. Era Aime Mac sempre. Ela teve uma visão que o evangelho tinha que ser pregado em 4 pilares, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, ele voltará pela segunda vez. Aí nasceu o quê? A Igreja do Evangelho Quadrangular, né? E já espalhou. E já pegou fogo, essa igreja cresceu e chegou no Brasil. E aqui chegou como Cruzada Nacional de Evangelização. Aí o Edir Macedo, o Davi Miranda, o Manuel de Melo, todos se converteram para tal Cruzada Nacional de Evangelização. Fizeram parte da cruzada. Mas o Davi Miranda achou a cruzada muito fraca, que a cruzada não exigia nada, o povo ia de calça comprida, cortava o cabelo e assistia quando saiu a televisão, o povo assistia televisão e ouvia música profana. Aí ele separou e fundou, ele teve uma visão também, que Deus mandou ele fundar a igreja Deus é Amor. Aí ele fundou a Deus é Amor. Uma outra mulher em São Paulo, um outro senhor em São Paulo, fundou a igreja do Deus Vivo. Também saiu da cruzada. Depois ele brigou com a mulher se divorciou dele, e a mulher mais inteligente, foi lá na frente da igreja, alugou um salão na frente da igreja do Deus Vivo e registrou a igreja dela como igreja do Deus Vivo primitiva. Quer dizer, brigando com o marido, né? E as 2 igrejas disputou terreno. Da cruzada saiu Manuel de Melo e fundou o Brasil para Cristo. Da cruzada saiu Edir Macedo, que passou pela outra igreja do Manuel de Melo, mas não gostou muito não, e foi para o Rio, e lá orando, aí fundaram a Igreja Universal do Reino de Deus. Também esse outro pastor aí que prega aí, o pastor que tira caroço, né, que é da tal Internacional do Reino de Deus, né, aquele pastor, que todo mundo tem um caroço, é curado, o caroço some, ele orou, o caroço some. Esse aí fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Tá. Aí esse bispo, agora, aí o apóstolo Valdomiro Santiago, que está famoso hoje no Brasil, ele estava na África, ele era bispo da Igreja Universal, lá na África. Ficou 12 anos na África. Vai saber o que ele aprendeu lá de feitiçaria, né? Porque ele roga praga no povo e as pragas dele pegam. Muita gente diz que pega, não sei se pega, né? Então, ele já fala no telefone, não me desafia não, porque me desafiou, vai arrepender. Então, desculpa. Então aí foi crescer, aí ele chegou aqui no Brasil, ele discutiu com o bispo Macedo, não deu mais certo,
ele se separou e fundou a Igreja Mundial, aí está aí a Igreja Mundial do Reino de Deus, né? É, é, essa Igreja Mundial está aí, espalhou para o Brasil todo. Usa o meio de comunicação, pega muito dinheiro do povo, dinheiro, 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 e aí vai programa de rádio, antes era rádio, depois televisão. No Paraná, não sei se você lembra, se alguém lembra, nasceu uma igreja no Paraná, que tem hoje no Brasil todo, a igreja Só o Senhor é Deus. O pastor ficou 90 dias no monte orando e jejuando, sem comer e sem beber. Imagina só. É. Ele passou o JC para trás. O JC ficou 40 dias, ele ficou 90. E lá o anjo desceu do céu com a placa da igreja que tinha que fundar. E entregou para ele o nome da igreja para ele. Igreja Só o Senhor é Deus. E que Jesus Cristo, o JC ia voltar no ano 2000. E ele vendeu muito LP, até não tinha CD não, era LP. Vendia LP falando sobre a volta, o fim do mundo e a volta de JC. E eu ouvia, eu era pequeno, eu ouvia no rádio essas conversas. E até minha avó falou assim, tudo conversa fiada, tudo falso profeta, que era minha avó era católica. Ninguém sabe quando o JC vai voltar. Ele falou que nem o pai, nem ele sabia, nem ele, nem os anjos sabia, só o pai sabia. Então, como é que esse homem já sabe? Mandou uma carta para Deus, recebeu um telegrama do céu, né? E lá que curava, fazia cura, milagres, não sei o quê, nunca curou ninguém. Mas ele ficou muito rico, tá? Tanto é que quando ele chegou o ano de 1999, ele imigrou para a Inglaterra e lá, com 10 milhões de dólares, foi entrevistado por aquele jornalista Cabrini, se ele não tinha alguma, assim, algum sentimento de ter enganado o povo. Ele falou que não, que ele pregou a verdade. Mas o JC não voltou e ele foi embora, porque viu que. Por que ele foi embora antes? Porque ele sabia que não ia voltar. Levou 10 milhões de dólares, já estava de idade. Aproveitou o quê? Morreu, foi prestar conta para o Eterno, né? Então, toda essa confusão nasce do quê? Em- de- O JC veio, trouxe o Novo Testamento dele, né? E trouxe uma confusão enorme, enorme. É uma confusão que não para. Para todo lugar que você vai, tem igreja nascendo, igreja criando com novas doutrinas, e mais doutrina, né? E mais coisa, mais exigência, tudo em torno de JC. JC hoje virou assim uma moeda poderosa, mais forte do que o dólar. O cara abre uma igreja hoje, daqui a pouquinho está com carro, já está de caminhonete, sabe? Já fica por cima da carne seca, sabe? Então vocês percebem o seguinte, que é aquilo que o Moré fala, quando você estuda a Torá, você busca a Torá, não é para receber para si. A Torá é para poder nos ajudar a nos corrigir, e nos corrigir mesmo, e não receber, quando pedir para receber para compartilhar, esse povo não compartilha nada com ninguém. Eu ainda tiro o chapéu para a Igreja Católica tem hospital no mundo todo, hospitais, eu conheci em Rondônia, o Hospital Santa Marcelina, e atende de graça o pessoal que tem essa doença que cai o nariz, lepra. As irmãs Marcelina atende de graça e atende, tem médico, essa ordem religiosa tem muito dinheiro, paga e atende pessoas de graça lá em Rondônia. Se não fosse elas, aquele povo lá câncer, que dá essa doença, não tinha onde ficar. A Igreja Católica ainda é a maior organização católica social do mundo, com hospitais, com escola, faculdade por aí vai. Aí você pega a Universal, a Mundial, a Assembleia de Deus, vê que eles têm na área social, não tem nada, né? Até um dia eu vi um pastor falando que os espírita kardecistas ganha deles,
que os espíritas kardecistas fazem muito mais caridade, eles arrecadam no centro espírita, em Campo Grande tem o centro espírita Emanuel, enorme centro espírita, que tem mais de 1000 seguidores lá dentro, tem mais gente que segue, né? E eles pedem que leve arroz, feijão, alimentos não perecíveis, eles fazem cesta básica para dar aos pobres, e dão cesta básica, distribuem. Então tem ficha lá, as pessoas distribuem. Quem vai lá, passa lá, tem sempre sopão, tem comida para comer. Então fazem muita caridade. Mas só caridade não vale, né? Não vai salvar ninguém. Mas ajuda. Já ajuda alguma coisa, né? Que os outros não fazem nada. Então você percebe tudo que o JC trouxe. Uma confusão muito grande no mundo. A espada, que o povo usou essa frase, que eu não vim trazer a paz à terra, mas sim a espada. Colocar o pai contra o filho contra a mãe. Eu vim para dividir, separar e não veio para unir ninguém, não. E o povo usou esses capítulos para poder fazer guerra e enfrentar. E aí, quem foi mais perseguido durante a Reforma Protestante e a Igreja Católica foram os judeus. Os judeus eram perseguidos na inveja, na Alemanha, perseguido no Império Germânico, né? Antes da Alemanha mesmo, perseguido na Itália, perseguido na Espanha, perseguido em Portugal, expulso de Portugal pela Rainha Isabel e o rei da época. Então, os judeus não tinham, e era proibido os judeus ter terra, porque era um povo, dizia Lutero, que o próprio sumo sacerdote deles disse que seu sangue recaia sobre nós e nossos filhos para sempre. Então, aí Lutero mandou queimar a casa dos judeus, queimar a Torá, o livro sagrado dos judeus, queimar tudo, salgar até a casa que eles moravam, para poder não ter essa praga no meio do povo da Alemanha. E ele escreveu carta, assim, luterano, hein? Protestante. Nem em Roma escreveu carta assim. Ele escreveu uma carta que mandava queimar, envenenar os poços de água dos judeus, matar envenenado, que assustou. Até os príncipes pediram para ele moderar um pouco, porque isso não estava correto. Os judeus abandonaram tudo da Alemanha na época. Depois voltaram, né? Voltaram para quê? Para poder enfrentar outra besta que surgiu. Vocês sabem quem que é, né? Então, o JC, se você olhar dentro do Novo Testamento, as contradições, né? E contradições, e a história todinha do cristianismo é toda embebida em sangue e lágrimas de sofrimento. Gente que morreu queimada, a Inquisição matou milhares de pessoas, milhares de pessoas, queimado vivo. Era colocado as pessoas que a Santa Inquisição pegava, pregava na mão da pessoa uns parafusos que era colocado na mão da pessoa, apertado aquele parafuso, e a pessoa tinha que confessar. Quem não confessava? Confessava que era bruxo, o cara que falava, eu sou bruxo mesmo. Eu sou bruxa. Mulheres que dava chá, cuidava de ervas, curava as pessoas com chá. Naquele tempo não tinha médico, quase, médico era muito difícil, era coisa de rico. Eles queimavam na fogueira. Tudo era queimado na fogueira. Judeus eram, em certos lugares, escolhiam um judeu numa época do ano para queimar o judeu na fogueira, para todo mundo ver que aquele ali é o povo que nega o JC. Então, queimar um judeu na fogueira é uma coisa de queimar um animal. Então, só que os judeus prosperaram, né? Nos Estados Unidos prosperaram, criaram seus bancos, a sua rede de contato, os seus mecanismos de não de ninguém perceber porque escreve em hebraico, ninguém entende. Então, assim, pegava uma carta, eu não entendia, achava era um monte de risco. É um monte de risco. Então, em Veneza, na Itália, prosperaram, tornou-se uma comunidade próspera, com banco próprio, que quando o governo viu,
eles eram mais próximos do que todo o povo da Itália. Então, você vê, que se não fosse a mão de Deus, se não fosse a mão do Eterno, o povo judeu tinha desaparecido da face da terra. Porque você vê, você percebe assim na história, nações poderosas. Cadê o Império Persa, tão poderoso que era? Cadê o Império da Babilônia, tão poderoso que era? Cadê o Império Egípcio, poderoso que era? Cadê o Império dos Medos, né, dos Assírios, depois dos Persas? Onde é que estão eles? Desapareceram. Todos esses homens, todos os fenícios e outros povos que tinham divindade, tinham história escrita. Os fenícios já sabiam canalizar água de chuva para poder plantar, para colher. Era um povo inteligente nessa parte de agricultura. Onde é que eles estão? Acabou. E um povo que atravessou deserto, perseguido no Egito, escravo no Egito, passou por um deserto de 40 anos, ou mais, não sei. Aí o Moré que entende da Gematria que vai falar. Esse povo chegou à Terra Prometida, perseguido na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, queimado nas fogueiras, incinerado, crianças queimadas vivas, mães queimadas. É, olha, o que aconteceu na Alemanha, não vou falar o nome, porque o YouTube pode até rebaixar. O que aconteceu na Alemanha foi uma coisa que nunca mais deve acontecer. Mas acontece, você vê. Se Israel dá uma bobeira, o pessoal muçulmano invade lá e mata a criança, viola os corpos, ainda faz o que aconteceu, né? Então, é preciso tomar cuidado. Mas, assim, e o povo de Israel está hoje aí, se nós temos hoje a Torá de Moisés na nossa mão, nós temos a Torá, graças ao povo de Israel, então, graças a esse povo que o Eterno preservou e guardou, virou uma nação. Eu não sou sionista nem antisionista, mas assim, eu digo que o povo hebreu, o povo judeu, o hebreu, é o povo que o Eterno escolheu. E só existe um Deus. Os católicos, quando você pergunta para o católico, é, quantos deuses há? O católico fala assim, só tem um Deus. Eles não falam em trindade. Você percebe? Que esse negócio de trindade já ficou para trás, é só os padres que falam. Porque quando pergunta para o católico, você crê que existe um Deus? Sim, só tem um Deus só, não tem dois, não, é um só. Pergunta para o crente, ele fala a mesma coisa, só tem um Deus só, não tem dois, não tem três, não, é dois, é um só, tem um só Deus. Então, você vê que, no fundo, eles confessam o monoteísmo, só que eles não sabem explicar. Na hora de explicar, que não sabem, eles se perdem todo, porque aí se envolve com o JC virou Deus, sabe? É o Deus que veio aqui na Terra, encarnou, virou homem aqui, andou aqui no mundo, tá? E morreu. Até um dia eu brinquei com um pastor amigo meu, falei, mas vocês vão subir para o céu, a sua religião, a tal de Sara Nossa Terra, prega isso. Vocês vão ser arrebatados, vão ficar 7 anos no céu, tá? Depois vocês vão voltar para cá e ficar 1000 anos. Sim. E depois de 1000 anos, o que acontece? Vai ser solta a besta e falso profeta e vai ter uma perseguição, uma grande tribulação contra os cristãos. Aí depois disso, aí o que vai acontecer? A JC vai voltar e vai matar a besta, o falso profeta, jogar tudo no lago de fogo, como está no Apocalipse, e nós vamos ser arrebatados de novo para morar no céu com o JC para sempre. Eu falei, e a terra que Deus criou vai ficar vazia? Não, Deus vai restaurar a terra para os animais viver aqui na terra. É engraçado, a terra é tão boa. Vai ficar só os animais aqui na terra, tudo morar no meio das nuvens do céu, é, lá cantando hino o dia todo. Mas imagina que coisa entediante, cantar hino o dia todo, milhões de anos cantando hino, sabe? O povo da congregação cristã cantando aqueles hinos deles, é, entediante. Eu falei assim, esse céu deles aí, eu acho que... Aí esse dia um pastor deles lá dos Estados Unidos, Benny Hinn, deu uma entrevista dizendo que não vai ter arrebatamento nenhum, não, que pelas escrituras sagradas está errado, entenderam errado. Que o JC diz o seguinte: como foram nos dias de Noé, será no dia do Filho do Homem, quando ele voltar. Um será tomado e o outro deixado. Quem foi tomado? O povo que se salvou, quem foi? Que estava na arca.
Só Noé e sua família. Os outros foram tomados por quem? Pelas águas do dilúvio. Então, que não vai voltar a JC mais não, JC já era para ter voltado, não, se ele não veio até agora, nem mandou recado, ele não vai vir mais não. Vai ter outra coisa, tem que entender melhor, então eles estão chamando até os cristãos para poder ter um entendimento melhor a respeito disso, tá. Mas todas essas igrejas inventaram o quê? Inventaram o inferno de fogo, né, ou você está na igreja, lá na fé batista, ou se você morrer fora da fé batista, você vai para o inferno de fogo, Deus vai queimar você pro resto da vida, não vai ter paz, você vai bilhões, um dia eu ouvi um pastor falando no rádio, se você ficasse 1 bilhão de anos no inferno, você ainda tem esperança que um dia terminar 1 bilhão de anos, mas não vai ter mais fim. 2 bilhões, 3 bilhões, não tem fim, vai queimar pro resto da vida. Você imagina Deus ter prazer? Eu falei: "Então, assim, então o diabo venceu, Satã venceu, porque, uma parte da criação toda vai estar queimando para sempre no fogo do inferno, e o Satã dando risada, porque o povo vai estar queimando lá, ele não vai queimar, ele vai ficar lá só curtindo, o povo sádico, curtindo o povo queimar, assar, ser pregado, jogado na fogueira, arranca do fogo, prega lá não sei aonde, joga no gelo, tira do gelo, põe no fogo de novo". Então, se você lê o Novo Testamento, você começa a ler e perceber as que está tudo contra a Torá. Não bate nada com a Torá de Moshe Rabbeinu. A Torá foi entregue no Monte Sinai. Milhões de pessoas estavam no pé do Monte Sinai. Diz que o Monte Sinai tremeu. Muitas pessoas morreram do coração, que era mais velha, fraca, morreram, ressuscitaram. E o som daquele chofar que tocava foi ouvido por muitos reis que tremeram de medo. E você vê que essas revelações dessas igrejas, tudo é uma pessoa que teve uma visão, ou 2 pessoas, igual Maomé, ele teve uma visão do anjo Gabriel sozinho lá numa caverna, e assim nascem essas religiões, assim, 2, 3 pessoas, 4, o outro tem 12, mas não, ninguém mais viu, ninguém mais sabe, não tem notícia, então é umas coisas assim sem fundamento. Mas eu vou ainda mais para frente fazer uma live, baseado num livro que eu tenho aqui, muito bom, que foi proibido, esse livro. A Igreja Católica Romana, as evangélicas conseguiram pegar esse livro, eu consegui no sebo, que fala aonde o JC foi parar, quem era o filho de JC que Maria Madalena levou na barriga para a França, tá? Nasceu na França, esse menino, deu origem a uma dinastia de reis da França, tá? Por isso que a França é chamada de filha primogênita da Igreja Católica. A primeira filha da Igreja Católica foi a França. Então, o rei dos francos foi o primeiro que se converteu ao catolicismo, porque já conhecia. Tem Maria Madalena, Maria de Cleófas e outra 3 Maria que foram para lá, é, e mais uma outra que foi, depois José de Arimateia foi também, e deu origem às igrejas cristãs da França. Então, diz que Maria Madalena teve um filho lá. Então, o santo grau que eles procuravam tanto, que eles falavam, era o filho de Maria Madalena. Só não queria falar quem era. E tá lá, ele foi na França. E a grande família que tinha esse sangue real na França era a família Reolon. É. Então, tem uma história muito complicada aí, porque aí começa lá no casamento de onde Maria fala para JC, né? Olha, o vinho acabou, faça alguma coisa, né? Falou: Mulher, o que que deu contigo? Espero, não é chegada a minha hora ainda." Mas ela sabia que iria fazer, falou: "Fazer tudo o que ele vos mandar." Como é que Maria mandava na festa dos outros? Foi no casamento do amigo e mandava na festa no casamento de outras pessoas? Não. Quem estava casando? Essa história eu vou contar. Isso aí, ó, é uma bomba, tá? Vou dar dados históricos, data, tá, da origem dos reis, como é que começou na França, tudo sobre esse filho do JC que foi para a França, tá? Então, até aqui, eu acho que eu coloquei já, assim, o que eu tinha que colocar sobre essas igrejas
todas controvertidas, tá? Adventista odeia a anglicana odeia a adventista, a metodista odeia a outra, um não gosta do outro, sai de lá e funda outro, sabe? Então, assim começou e aí vai continuar. Você não vai parar enquanto houver esse mundo aí, vai estar assim, né? Aqui já teve uma Assembleia de Deus que não gostou da outra Assembleia, já fundou outra Assembleia. Aí no Rio já fundou outra Assembleia do Santo dos últimos dias. Vira confusão, né? Cada um quer ter poder e dinheiro. Então, o evangelho do JC virou o quê? Assim, uma moeda de troca. O cara tá perdido na vida sem rumo, funda a igreja, o povo fala. Já começa a orar na esquina, olha, e começa a pregar uma doutrina diferente das outras, e dizer que as outras estão tudo corrompidas, e você já tem meia dúzia, daqui a pouquinho tem uma dúzia, daqui a pouquinho tem 20, tem 30, 50 pessoas já seguindo, já está dando dízimo, recebendo dízimo, você já não passa mais necessidade. O negócio é bom para essa gente aí, tá? Só que um dia vai ter um acerto final, né, com o Eterno. Então, prepara, porque nós temos muita coisa para nos corrigir ainda. Todos nós. Consertar nosso caráter, ser pessoas melhores, amar o nosso próximo, não ficar com raiva das pessoas que são cristãs, por causa das religiões deles, porque eles não têm culpa também, né? Mas é uma confusão, você vê que é uma confusão e é uma loucura, e eles só não percebem porque acho que porque tem um sistema, como diz o Moré André, esse sistema religioso deles é tão forte que eles ficam impregnados até a alma com essas ideias que eles têm, JC, que eles não conseguem abandonar lá. Mas a gente não deve odiar ninguém, amar todo mundo, mas evitar contato com essas igrejas, porque essas igrejas são todas a avó da Azará. Você ir lá entrar em contato com idolatria, com tudo que é coisa que é ruim. Então, deixa para lá essa gente. Vamos ficar com a Torá do Eterno, porque essa a gente sabe que foi entregue no Monte Sinai, foi entregue no deserto, para todo mundo. Já entregou no deserto para dizer assim, a Torá é para todo mundo. Então, vamos ficar com a Torá de Moisés. Muito obrigado. Shalom, shalom, obrigado. Eu só gostaria de terminar aqui, só para completar, que muita gente, né, o coitado do evangélico, ele é bem enganado, existe uma espiritualidade ali que prende a pessoa. Tá de parabéns, a sua aula foi fantástica, né? Mas só para completar aqui, JC ressuscitou. A gente tem que prestar atenção em certos detalhes, talvez muitas pessoas já tenham lido aí o livro A Roda das Almas, né, de Gunnar Chamois, que é escrito pelo Raim Vital, que era aluno do Arizon. E diz que um dia o Arizon ele começou a descobrir o túmulo de todos os sadiquins que estavam enterrados. Aí o trecho, deixa eu dividir aqui a minha tela com vocês, fala que ele chegou num local e ele falou aqui o seguinte, aqui está, vamos ver aqui o que ele fala no texto, né? Eu fiz uma análise mais profunda, peguei o texto, porque era difícil ali de achar o local, né? E ele fala o seguinte lá no livro, né? Dos escritos do Raim Vital, A Hora das Almas, de Gunnar Chamotte, de 1543 a 1620, foi quando ele viveu. O principal discípulo do grande cabalista Rabi Tzahak Luria, o Ari, que foi exatamente aquele que foi responsável por todo o conhecimento que nós temos hoje de Kabbalah, e essa descrição faz parte dos seus relatos sobre os túmulos sagrados e locais e significados espirituais na religião de Sefat, né? No século XVI. Veja, a fonte do texto que está lá, este relato é registrado em obras que compilam os ensinamentos do Ari, como o Shah Hagigulim, o Portal das Reencarnações. Os outros textos que descrevem o Krivei Tzadikim, o mundo dos justos, na Galileia, é fundamental entender que esta é uma tradição específica da Kabbalah, de Safed, do século XVI.
A identificação geográfica dos locais se afede à cidade de Cefate, do norte de Israel, um centro histórico do misticismo judaico. Em Zeitum, era uma vila árabe, veja, uma vila árabe chamada de En al-Zeitum, localizada aproximadamente a 1,5 a 2 quilômetros do norte da cidade velha de Cefate. A vila foi despovoada em 1948. Hoje existem ruínas no local, próximo à moderna comunidade de Zeitim. O vale e os caminhos. A descrição aponta para a área do vale que fica exatamente à saída norte da cidade velha de Cefate. E as ruínas do Enzeitu, os antigos caminhos que saíam da cidade e bifurcavam ali. O regato Karel Gafé, a geografia da região, é cortada por vários riachos e wades, Nahal em hebraico. O Poço do Gaf é o regato Karel, são nomes históricos registrados por Raim Vital, que podem ser de uso comum, que não pode ser de uso comum hoje. Mas a descrição de um riacho no vale ao norte de Cefate é geograficamente consistente. O local exato e seu significado. O texto descreve um local específico marcado por uma alfarroboreira como o túmulo de Exu, o Nazareno. Esse título era exatamente usado lá no livro, e as pessoas pensam que é um termo pejorativo, mas não é. Era como, nós temos estudos sobre isso, era um nome que era usual para pessoas com esse nome. Haja visto que o próprio nome Yeshua não tem nada a ver com o nome próprio, é um substantivo. Então, Yeshu, essa mesma entidade africana, né, foi o nome que ele tinha lá naquela época. Então, ele cita Yeshu e ele fala... É o cristão que ele fala, né? Não é nazareno, fala o cristão. É crucial entender o seguinte: a tradição cabalística não histórica está identificada, não é reconhecida. Realmente, a cabala é algo que não é conhecido, porque o pessoal está muito perdido nessa questão de religião. Veja aí essa metamorfose, não é? Parece que o próprio Raul Seixas já falou, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, essa música Metamorfose Ambulante, ela cabe muito bem dentro da religião, porque é algo realmente fora da caixinha. E o problema é que atrai multidões, né? Parece aqueles impérios gigantescos que sempre estão envolvidos com muitas pessoas, que não estão nem aí para o estudo da Torá, na verdade, eles estão atrás de bênçãos, curas, etc. Mas veja, então... é uma questão, e está ligado ao propósito de retificação, tá vendo? É uma coisa para retificação. Então, aqui está, mais ou menos, como a gente conseguiu identificar, o Arizal estava passando por lá, ele viu a alma do eixo, ele sabia que ele tinha uma grande retificação, porque ele espalhou a idolatria pelo mundo, meu Deus do céu, e ele falou, não, a alma desse cidadão, eixo, está enterrada aqui. Veja o local que é. Não tem nada a ver com aqueles túmulos que eles citam, até tem história, que a família, etc., que está enterrada. Sempre é assim, gente, é sempre assim, é sempre mistério, é sempre, sabe? Enfim, é uma cama de gato para a pessoa ficar presa mesmo, porque se a pessoa não tiver os conhecimentos exatos, a pessoa não sai. Aí está lá, tá lá, ninguém vai lá, não tem visita, tá vendo? É em Zeitu, está aqui, é um lugar abandonado, está vendo aqui? É um local abandonado. É um local que não tem nada, só tem restos, né? Só tem restos de coisas. Era uma cidade que foi destruída, está aí. Então, veja, eu tenho até um estudo aí, eu não sei se é esse lugar, não posso confirmar com vocês agora, mas ele está enterrado por aí, ele está enterrado perto desse lugar aqui, e está aqui, nessa questão aqui, desse local aqui desértico. Foi isolado, né? Então, veja, isso só para ver como é que esse sistema é mentiroso, né? Porque eu vou falar para vocês uma coisa.
Eu acredito plenamente no Alisson, um homem, uma alma elevada, ele tem um livro dele que é fantástico. O Raim Vital se deu a trabalhar isso. O Raim Vital, ele tinha uma coisa, ele, quando escrevia ou escrevia as questões do Alisson, ele tirava primeiro a limpo. Teve casos dele até, pô, o Alisson falou isso, eu vou lá no tal lugar que eu quero ver se isso é verdade mesmo. Diferente de você ter fé em tudo que as pessoas falam. A Torá manda lá, ó, quando tiver um profeta que ele falar alguma coisa, vê se ele está falando de coisa da Torá. Faça uma pesquisa. É lógico que é no nível dos sábios, né? Lógico. As pessoas não fazem isso. Elas vão para esses locais e vê a loucura, toda essa explosão que piorou, mas ainda que agora nós temos esses líderes aí, como o Davi falou, que agora tem igrejas, não é, que são milionárias, pregam aquilo, prosperidade. Veja quando chegou aí a época da eleição, que o Brasil vai ser próspero, como se a gente pudesse definir essas coisas, não pode. Isso tem ticuns envolvidos aí. Então, quando eu estou falando do Alisson, eu não posso duvidar do Alisson, porque se ele errou aqui, ele errou em tudo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não posso ter um mínimo de ponto de interrogação em revelação do que o Alisson falou. Ele foi bem claro, aí está enterrado aquele tal de Exu cristão. E ele já sabia das condenações dele. Só que ainda na época dele era complicado falar disso, porque estava ali no núcleo das inquisições, onde a maioria deles tinham que fugir lá para Israel, viver em Safed ali, etc., que era o caso do próprio Arizal, quando ele foi para lá. O que acontece? É aquilo que a gente sempre fala, eles vão sempre usar as mentiras, e são anos e anos de mentira. Aí hoje você vai na internet, católico acusa cristão, cristão acusa católico, é porque o católico acusa outra denominação e ninguém se dá. Sempre existe o processo extermínio do outro. Ainda que hoje não estejam se falando, em alguns locais extermínio físico, é o extermínio intelectual, é o extermínio do caráter do outro, é o extermínio que se cumpre. E aí a gente pode falar, olha, ele realmente falou uma coisa certa, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer morte, eu vim trazer divisão. Foi isso que ele falou. E eu acho que esse aí foi o versículo, foi o que eles, os romanos, botaram lá, mais acertado de todas as coisas. Porque ali eles não estão falando da Torá, eles estão falando de um sistema espiritual, uma árvore sefirótica toda misturada e que é difícil da pessoa sair. Essa é a nossa aula, né? Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem fazer alguma pergunta para o Davi, fiquem à vontade. Se não, nós voltamos às 3h com aula com Moré César Valverde, tá bom? Amém. Shalom. Muito boa aula. Shalom a todos. Shalom. Gratidão pela aula. Parabéns, Davi. Shalom. Shalom. Gratidão, Davi. Shalom a todos. Gratidão, Boa aula, Davi. Davi. Excelente aula. Baru. A todos. Shalom a todos, gratidão, Davi. Davi, por favor, manda as fontes, esses livros todos que você fez essa dissertação, esse shiur, porque é de grande importância.